Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um método mais novo, conhecido no que diz respeito a emagrecimento. Que método é esse? É o método efeito EPOC ou EPOC. Já ouviu falar? Bom, eu costumo dizer que para esse efeito funcionar de forma bastante eficaz, a matéria-prima para que isso aconteça com êxito, com sucesso, é o oxigênio. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Oxigênio. Nesse vídeo eu vou explicar como funciona esse método de emagrecimento. Como o oxigênio vai fazer você perder bastante calorias. É como se ele fosse um combustível, uma gasolina aditivada que queima com mais, que otimiza mais a queima da sua caloria. Fica aí, não sai daí não. Bom, nossos corpos usam oxigênio para produzir energia enquanto nós nos exercitamos, correto? Inclusive nesse método, exercícios de alta intensidade que usa mais oxigênio automaticamente queima mais caloria. Eu vou explicar quais e por que e como. Após os exercícios, seu corpo precisa reequilibrar os seus hormônios, reabastecendo seus estoques de combustível e reparar células e tecidos musculares danificados. Sim, que é para poder ajudar a repará-los no seu estado normal. Para que isso aconteça, você gasta energia. Para isso, como resultado, seu corpo continua queimando caloria, mesmo depois que você termina de treinar. Isso mesmo, mesmo depois do seu treino. Esse efeito faz com que seu corpo continue a queimar caloria, mesmo depois de treinar. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui em tese. Por exemplo, como é que isso funciona? Vamos supor, você pega um bolo. Quem faz bolo aí, trabalha, né, com culinária, essas coisas. Quando você pega um bolo e na receita desse bolo você tem um tempo determinado para que ele fique no forno, numa certa temperatura, vamos supor 200 graus. O que acontece? Você pega esse bolo, põe e ele precisa ficar dentro do forno por 20 minutos a 200 graus. Sim? Esses 200 graus é como se fosse energia, é uma energia de calor criada dentro desse forno para que esse bolo venha ficar ao ponto, mas para ele ficar ao ponto ele precisa de exatos 20 minutos, presta bem atenção. Aí você vai lá, depois de 20 minutos no forno, você vai lá e cessa essa base de energia que é o calor, que é o fogo, você vai lá e apaga. Ou seja, o fogo para. Mas aí, ao invés de você tirar o bolo do forno, você deixa ele ali. E aí o que vai acontecer? Mesmo depois do fogo ter cessado, ter parado, existe uma energia concentrada ali, devido ao tempo que ficou ali o fogo trabalhando para poder assar esse bolo. Essa energia, mesmo depois de ter sido apagada, ela concentrada ali, ela continua em ação. E aí, se você não tira o bolo do forno, o que acontece? O bolo passa do ponto, o bolo vai ficar mais assado se você tirar depois desse tempo que você determinou, em que a receita determina que ele fique só 20 minutos ao forno. Portanto, vai passar do ponto, vai assar mais. É exatamente isso que eu estou querendo dizer nesse método do efeito EPOC ou EPOC. Enfim, é isso que acontece com o nosso corpo. Você está ali fazendo o seu treino, após o seu treino, onde você faz a ingestão de oxigênio. Quando você para esse treino, dependendo da quantidade de oxigênio que você captou, é que vai determinar esse efeito EPOC, a quantidade de calorias que vai queimar no seu corpo, mesmo depois de você ter parado o seu treino, mesmo depois de você ter cessado o seu treino. Tá pegando? Continua aí. Bom, nos últimos estudos foram constatados que quando 10 quilos de gorduras são oxidados, 8 quilos são excretados pelos pulmões. Isso mesmo, em forma de dióxido de carbono. Exatamente. Dióxido de
carbono. O restante, 2 quilos, se transforma em água, que pode ser excretada pela urina, fezes, suor, respiração e até lágrimas, entre outros por aí. Moral da história: isso tudo por conta daquela matéria-prima que eu te falei no início do vídeo, exatamente por conta do oxigênio. Existem algumas maneiras, alguns tipos de atividade física que até mesmo no caminhar você pode estar fazendo com que esse método seja otimizado no seu treino, fazendo com que uma certa maneira de você respirar faça isso otimizar teu treino e com isso ter bastante perda calórica. Eu vou explicar como. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, deixa seu like. Não deixa de deixar seu like não. Isso é de grande valor pra gente que está sempre pesquisando para trazer conteúdo para esse canal. Para quem não me conhece, eu sou Júlio Semar, criador desse canal, especialista em nutrição, suplementação e saúde e bem-estar. Nesse canal eu estou sempre procurando colocar coisas que venham agregar a vida das pessoas, informações essas que às vezes chega a ser cobrado num consultório, numa consulta simples em que não vai a metade de informações que eu coloco aqui nesse canal, cerca de R$200, uma consulta que às vezes a gente não entrega metade do que a gente entrega aqui. Portanto, novamente dizendo, se você está gostando dessas informações, deixa seu like. Se você quer se tornar membro desse canal, não perca mais tempo. Aqui embaixo, ou aqui embaixo, ou aqui, numa frasezinha que está escrito inscreva-se, é só você dar um cliquezinho ali que você não vai perder mais nenhuma informação dessas que eu falei aqui, e aí você vai tomar conhecimento. Ainda que você não ponha em prática, conhecimento nunca é demais. Mas vamos continuar. Então, sem mais delongas, para que esse vídeo não venha se alongar muito, vamos lá. Como você pode estar utilizando desse efeito, o EPOC ou o EPOC, de modo que venha otimizar até mesmo um treino simples, como por exemplo uma simples caminhada, usando a famosa matéria-prima em que eu falei logo aqui no início desse vídeo, o oxigênio. Como você vai fazer isso? Respirando mais profundo, gente. O que você vai fazer? Uma simples caminhada, média acelerada, não muito lentinha, mas também não precisa estar naquele ritmo frenético, média acelerada, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Você tá, em vez de você estar respirando normal, você vai estar enche o pulmão e isso por 5 vezes. 1, 2, enche o pulmão. Enche o pulmão até o final, onde você não conseguir mais puxar o oxigênio. E libera. Deu uma cansada? Respira normalmente por alguns metros. Daqui a pouco você puxa de novo. Pegou a visão, gente? É exatamente isso. Pode até parecer mentira, mas às vezes, exatamente numa simples caminhada em que você vai perder cerca de 300 a 400 calorias, com esse método em que você vai estar fazendo com que aconteça esse efeito EPOC, você vai estar aplicando numa respiração mais abundante em oxigênio, você vai estar fazendo com que esse efeito seja otimizado, ou seja, o efeito EPOC. Com isso você com certeza irá otimizar a sua simples caminhada, que costuma queimar cerca de 300 a 400 calorias. Isso pode vir a queimar até 600 a 700 calorias numa simples caminhada, entende? Então é isso, gente. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Isso foi mais uma dica do canal Júlio Semar. E novamente dizendo, se você gostou dessa dica, deixa seu likezinho. Se você quer se tornar membro desse canal, dessa comunidade, vai aí nessa frasezinha e dá só um cliquezinho aí e torne-se membro. Você só tem a ganhar. Várias pessoas que são membros dessa comunidade estão se valendo dessas informações. Que são informações, gente, deixa eu explicar aqui, não são coisas da minha cabeça. São informações baseadas em estudos científicos, em que eu extraio das plataformas Google Academy, TopMed, Amazon.com. São plataformas que médicos formando e até mesmo os formados lá vai extrair os conhecimentos
e reciclar seus conhecimentos. Então são coisas sérias, informações realmente relevantes. Você só tem a ganhar sendo membro desse canal. No próximo vídeo eu vou estar trazendo aqui a quantidade ideal que você tem que estar fazendo a ingestão de carboidratos se você quer emagrecer. Esquece esse assunto de que para quem quer emagrecer não pode ingerir carboidratos. Isso é um mito e é um erro, entende? Existem vídeos no canal já falando um pouco sobre isso, mas eu vou enfatizar mais que o grande segredo do emagrecimento saudável, perfeito, contínuo é exatamente a dieta, uma dieta equilibrada e balanceada. Mas não é simples assim. Existe a quantidade exata para você estar consumindo para que você venha manter seu peso, para que você venha ganhar massa muscular e para que você venha perder massa gorda, as gordurinhas localizadas. Existe uma quantidade exata e no próximo vídeo eu vou estar trazendo aqui para você de graça. Basta você se tornar membro dessa comunidade. Não perca mais tempo. Clica aí na palavrinha aí, inscreva-se e seja membro dessa comunidade. Tá bom? Mais uma vez eu vou terminando esse vídeo aqui. Vou dizendo que sempre é muito bom estar trazendo conteúdo aqui. Eu sempre tenho no meu coração que ao fazer isso, o pessoal às vezes dá um like, eu vejo lá comentários e tal. Eu entendo que é uma forma de eu estar fazendo uma boa ação e deixar um legado nessa vida. Tá joia, meus queridos? Um abraço, até a próxima. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!